Olá, alunos, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, hoje nós vamos falar sobre a cultura do arroz, dando continuidade. Nós vamos falar sobre clima e zonamento agroclimático, então as condições apropriadas para o cultivo do arroz, ecofisiologia, nutrição mineral e adubação, e falar sobre cultivares. Então, falando sobre o clima, algumas características gerais. Então, o arroz ele é pouco tolerante às condições adversas, então ele não tem uma tolerância tão grande quanto as demais culturas, assim. E o fotoperíodo dele ele é uma planta de dias curtos, então o fotoperíodo dele é de 10 horas. E os cultivares cultivados no Brasil, né, eles apresentam insensibilidade ao fotoperíodo. Então acaba que com o melhoramento genético fez-se presente essa insensibilidade para facilitar o cultivo também. Então são plantas de dias curtos que estão insensíveis ao fotoperíodo, menor que 10 horas. A água, então, o consumo de água pelo arroz varia de 1.150 a 1.700 milímetros, sendo que o consumo de água pelo arroz de terras altas vai de 600 a 800, então aqui nós observamos essa diferença, né? Em cultivo de terras altas, arroz sequeiro vai de 600 a 800 milímetros, e quando é irrigado, né, vai de 1.150 a 1.700. Lembrando que 30% desse consumo de água é na fase vegetativa, 55% é na fase reprodutiva e 15% é na maturação. Então, características gerais, né? O arroz ele depende da temperatura, que é utilizada essa fórmula aqui. Graus dias, então o GD significa graus dias acumulado no período. TM significa temperatura média diária, TB temperatura base e N é o número de dias do período considerado. Então, você vai fazer o quê? Graus dias, como você vai calcular? Você vai calcular o somatório de dias naquele período considerado. Você vai fazer a temperatura média menos a temperatura base. Da emergência ao florescimento, é necessário 536 a 772 graus dias. É variável, depende do genótipo e da cultivar do arroz. Da emergência à maturação, 1.029 a 2.021 graus dias. Então, o que é a temperatura base, que é considerado aqui, que nós usamos aqui? Temperatura base para o arroz na germinação é usado 18,8 graus, 12,8 graus entre a germinação e o florescimento e 12,5 graus entre o florescimento e a colheita. Então aqui nós temos um quadro mostrando os estágios, mostrando germinação, temperatura mínima, máxima e ótima. Então a temperatura mínima na germinação, 10 graus, temperatura máxima, 45, ótima entre 20 a 35 graus. Então, o que nós observamos que, digamos, para a germinação do arroz, uma temperatura mínima que nós temos que ter é acima de 10 graus. Abaixo de 10 graus já é muito frio. Então, vai dificultar a germinação do arroz. Pode ser que ocorra, né? Mas, assim, numa velocidade de germinação muito mais lenta do que quando está em temperaturas ótimas. Na emergência, por exemplo, a temperatura mínima de 12 a 13 graus, máxima 35, a ideal 25 a 30 graus. O desenvolvimento da raiz, mínima 16 graus. Então aqui nós observamos, né, que a temperatura mínima vai subindo aos poucos, né? Máxima 35, ótima de 25 a 28 graus. O alongamento da folha, 7 a 12 graus, máxima 45, ótima 31. Perfilhamento, 9 a 16 graus na mínima, 33 a máxima e de 25 a 31, ótima. Diferenciação do primórdio floral, então a mínima 15 graus, máxima 35, de 25 a 30 graus considerada a ótima. A emergência da panícula tem que ser acima de 15 a 20 graus, máxima 38, ótima de 25 a 28. E aqui na antese 22 é a mínima, máxima 35. Maturação mínima 12 a 18, máxima
30 graus. Lembrando, né, que temperaturas uniformes crescentes até a antese e decrescentes até a maturação. Então, o que acontece? A temperatura mínima, aqui ela vai ser um pouco crescente. E aqui ela começa já a decrescer mais um pouco, né? Sendo a temperatura ideal. O arroz, ele não tolera temperaturas excessivamente baixas em altas. Então, para germinar, o principal tem que ser acima de 10 graus. E aqui nós observamos uma variação de 30 a 40 graus, né? Mas digamos aqui a diferenciação do primórdio floral, por exemplo, se for acima de 35 graus, pode comprometer. E aqui cultivares do grupo Japônica são mais tolerantes ao frio do que as do grupo Indica. Aqui está mostrando então o índice da área foliar ótimo, que vai de 4 a 7. Nesses dois gráficos nós observamos a questão da radiação solar. Então, a radiação solar, aqui é a radiação solar e aqui produção, toneladas por hectare. Então, o que nós observamos, né? Que quanto mais radiação eu tenho, a produção de toneladas por hectare na parte vegetativa vai ser maior. Maturação. Se eu tenho pouca radiação, o que acontece? Pouca radiação, eu vou ter pouca produção. Agora, se aumentar a minha radiação durante o período de maturação, o que acontece? Minha produtividade, minha produção vai lá em cima. E a fase reprodutiva também, né? Se eu tenho pouca radiação, no caso, baixa incidência, o que acontece? A minha produção vai ser baixa também. Então, quanto maior a minha incidência, maior a minha produção. Isso significa o quê? Porque se eu não tiver disponibilidade dos raios solares para a planta, ela não vai fazer aqui, no caso, a produção de fotossimilados, né? Observamos que toda a fase vegetativa está aqui, né? Porque são as folhas que vão fazer o acúmulo dos fotossimilados, para depois, aqui no momento da maturação, repassar esses fotossimilados para o grão. Então, a maior parte da vegetativa, eu tenho que ter uma incidência solar para que haja a produção de massa. Aqui nós temos a intensidade da radiação solar e a fotossíntese. Aqui o que acontece? Folhas eretas e folhas decumbentes. Ao folhas eretas, quanto maior a intensidade de radiação solar, maior vai ser a fotossíntese delas. Elas são folhas mais ativas. E o índice da área foliar delas, se for uma folha sadia, vai ser melhor. Então, o desempenho dela vai ser muito melhor quando comparado com folhas que já estão senescendo. Aqui, né? A questão na região sul, nós temos o cultivo de várzea, né? Que são solos irrigados e alagados, na verdade, não irrigados, né? E no cerrado nós temos arroz e produção sequeira. Então, aqui estão mostrando o Rio Grande do Sul, aonde fica a disponibilidade de plantio. Aqui é a data de plantio, dependendo da região. E aqui estão mostrando o cultivo de várzea no Rio Grande do Sul, períodos favoráveis para a semeadura para cultivares de arroz irrigado e o ciclo precoce a médio. Então, o ciclo precoce, né? Dependendo da região, pode de 11 de outubro a 10 de dezembro, sempre variando entre outubro a dezembro. E ciclo médio, né? Pode dar início a um plantio em setembro e até novembro também. Então, dependendo a região, ela vai ter essa disponibilidade de plantio. Aqui é o cultivo de várzea em Santa Catarina. Então, aqui em Santa Catarina, são as 7 cidades coloridas aqui que têm a capacidade de cultivo, sendo que o médio vale do Itajaí e o alto vale do Itajaí é onde tem a maior plantação. É a região mais importante de cultivo de arroz irrigado em Santa Catarina. Para fazer um plantio, por exemplo, em agosto, a temperatura ainda é muito baixa. Mas se for fazer um plantio em janeiro, por exemplo, a temperatura já é bem alta, né? Aqui no sul, por exemplo, a temperatura média de janeiro pode ser 18 graus. Então, tudo isso aqui vai depender do ambiente onde for cultivado. Agora, se for uma média mensal do mês de janeiro, lá no Cerrado, por exemplo, a média mensal vai ser maior, chegar a 22, 25 graus, né? No mês de janeiro.
Estou aqui falando dos componentes de rendimento que são primordiais dentro do cultivo do arroz, e assim como as demais gramíneas também. O número de panículas por metro quadrado, então nós conseguimos calcular isso em hectare, e é o nosso rendimento econômico, então isso que vai importar. O número de grãos por panícula, quanto mais melhor, e o peso de 1000 gramas. Aqui dentro da semente, do endosperma, nós temos uma reserva. E essa reserva ela vai ser utilizada até a emergência da terceira folha. Ela tem baixa exigência em nutrientes do solo, ela ainda não é autotrófica, não é autossuficiente. A primeira semana é um crescimento linear, se obtiver entre 22 e 30 graus, né? Fotossíntese, 30% do crescimento com a primeira folha, 85% com 2 folhas, 100% de crescimento com 3 folhas. Então, e o primeiro perfil só vai aparecer após ela ser autossuficiente, né? Então, depois da terceira folha, já é garantido que vai vir o primeiro perfil. Essa planta já faz 100% de fotossíntese e do crescimento, né? Com 3 folhas. Então, o perfilhamento, né? Que vai dar origem a vários perfilhos, aqui também nós vemos, né? A duração é de 25 a 55 dias de duração e ela é estimulada por altas temperaturas e radiação. Então tem que ter a presença de altas temperaturas, acima de 25 graus, e radiação. É aqui que nós vamos definir o número de potencial de panículas por metro quadrado, que quanto maior a quantidade de perfilhos que eu tenho aqui, mais panículas eu vou ter por metro quadrado, certo? O número máximo de perfilhos é o início da diferenciação de panículas em cultivares de ciclo curto, e se prolongar pela fase reprodutiva em cultivares de ciclo longo. Então, o número máximo de perfilhos em cultivares de ciclo curto vai ser até o início da diferenciação das panículas. Quando está surgindo a primeira panícula lá no folha bandeira, é que vai dar início nesse processo. E aqui em cultivares de ciclo longo vai se prolongar, né, pela fase reprodutiva. E pode ser que um perfilho esteja entrando na fase reprodutiva, mas eu ainda não alcancei o número máximo de perfilhos. E aqui, né, a alta dependência de disponibilidade de água no sequeiro e nutrientes, né? Essa é uma fase que nós temos que ter bastante, os nutrientes têm que estar disponíveis, todos eles, lembrando os 3 critérios de essencialidade dos nutrientes, né? Disponibilidade de água no sequeiro, porque esse é o momento, né, que a planta utiliza os nutrientes disponíveis, porém tem que ter o que? As raízes delas são adventícias, então os nutrientes têm que estar disponíveis naquela camada de 0 a 15, 0 a 20 centímetros, principalmente. E para eles estarem disponíveis para a planta fazer absorção, eu tenho que ter o quê? Água. Não pode ter estresse hídrico. Diferenciação da panícula. Dura 35 dias até a antese. Então, é o início da fase crítica para a ocorrência de baixas temperaturas. Então, início da fase crítica para a ocorrência de baixas temperaturas. A panícula jovem torna-se visível a olho nu, com uma estrutura cônica, plumosa, que nós observamos ela. Então, ela é cônica, plumosa, medindo de 0,5 a 1,5 milímetros, cerca de 10 dias após a sua diferenciação. Então, aqui é o que nós chamamos de emborrachamento. Ó. Aqui nós conseguimos ver que essa folha está um pouquinho mais gordinha. E aqui vai ser o que? A fazer emergência na panícula. Então, é nessa hora que é definido o potencial de número de espiguetas por panícula e o início da definição de números de panícula por metro quadrado, que todos os perfis já foram emergidos, e vai ser definido o número de panículas por metro quadrado. Aqui nós observamos a panícula dentro dos perfis. Então, ocorre o alongamento. Aqui nós vamos ter o alongamento dos 4 últimos nós entre nós. Eu tenho um alongamento maior do que os demais perfilhos, mais embaixo, do que os nós, mais embaixo, na verdade, que os primeiros nós. Para quê? E vai elevar
esses nós mais superiores, né, mais para cima, maior crescimento, vai ter a emissão da folha-bandeira, né, e depois vai ter a emergência da panícula aqui, ó, surgimento dela. Então tem o sincronismo, depende do padrão de emissão de perfilhos. Isso é variável também, porque se a planta ainda está emitindo perfilhos, né, não tem como ela já entrar no período de reprodução. Tem que ter essa sincronia, emitir todos os perfilhos. Após a emissão de todos os perfilhos, a planta vai entrar na parte de reprodutiva, a diferenciação da panícula. O emborrachamento, né, é 12 a 15 dias após essa diferenciação. Aqui é para ter essa diferenciação. Aqui, ó. Temperatura, disponibilidade de água, nutrientes e radiação. Então, esses fatores, eles influenciam diretamente na produção. Influenciam diretamente aqui, ó. Número de espiguetas por panículas definido e o número de panículas por metro quadrado. E isso é definido quando a planta está fazendo os perfilhos, o número de panículas por metro quadrado vai ser definido e o número de espiguetas também. Por quê? Porque quando ele já atingiu o máximo dos perfilhos, já emitiu todos os perfilhos, eu já consigo previamente calcular o número de panículas por metro quadrado e o número de espiguetas também. Então aqui o enchimento dos grãos, ele dura de 30 a 35 dias. Então aqui é o tamanho do potencial, ele é um dreno. E aqui, no caso, ele vai definir o peso de grãos, né? O que acontece? Aqui eu tenho a antese, depois eu tenho a polinização e a fertilização. Com isso, depois que fertiliza, né, ele vai dar o formato a esse endosperma aqui. E aqui dentro vai ter o acúmulo de sacarose, né, invertase ácida, glicose mais frutose, que vai ser no final o amido. Então a sacarose, ela vai ser convertida no amido, sendo bem geralzão assim. Porque o que acontece? Nós temos antese, nós temos o início da formação do grão, então nós temos a formação de todo um sistema para fazer o acúmulo do amido, que vai formar aqui o endosperma para ter esse acúmulo. E após que ele fez o seu acúmulo máximo, seu enchimento máximo de grão, aqui nós vamos ter a maturação desse grão, que vai definir o peso de grãos. Aqui nós temos, né, grão pastoso, grão leitoso, pastoso, até a maturação fisiológica completa dele. Alta dependência da intensidade luminosa e manutenção da folha-bandeira, né? Então, a folha-bandeira ela é a principal folha dessas gramíneas. É uma folha de grande importância, porque é ela que faz a fotossíntese. As outras também fazem, mas de maior peso, de maior importância e o maior índice da área foliar é a folha-bandeira. E com ela é que vai ser muito importante, né, durante esse processo aqui. Por quê? Porque se eu tenho fotossíntese, foi feita a fotossíntese, se eu tiver o acúmulo dos aminoácidos, tudo isso vai ser enviado até ter o enchimento completo e depois vai ter a maturação desses grãos. Exigências nutricionais, então nós temos terras altas e várzea. Aqui só mostrando a importância dos nutrientes, né? Em terras altas são erros e sequeira. Então, a mais importante é nitrogênio, depois potássio, fósforo, cálcio, magnésio, ferro, manganês, zinco e cobre. Aqui embaixo, em várzea, nós já temos a inversão desses nutrientes. Então, potássio e nitrogênio tem maior importância, depois fósforo, magnésio e cálcio estão ali disputando a mesma vaga, manganês, ferro, zinco, cobre e boro. Então, aqui retomando, em terras altas, né, solo de média fertilidade. Então, se você quer uma produção de em torno de 2.100 kg por hectare de grão, a média vai ser de 116
toneladas de nitrogênio, 14 de fósforo e 76 de potássio. Em várzea, um solo de média fertilidade também. Se a tua produção estimada for de 5.500 kg por hectare de grão, produtividade na verdade, produção é quilos por planta, produtividade quilos por hectare. Nós temos 97 kg de nitrogênio, 22 kg de fósforo e 168 kg de potássio. Então veja essa é a diferença, né? É o dobro e mais um pouco, né, de potássio. Só que vai ter uma massa seca total de 13.000 kg, né? E aqui nós vamos ter uma massa seca de 5.000 kg. Então, o nitrogênio. O nitrogênio, ele é um dos nutrientes mais importantes no início da cultura. As formas de absorção dele é amônio e nitrato. O consumo inicial do amônio, ele é mais lento, né? Porque nós temos uma baixa atividade da nitrato redutável. 75% do nitrogênio ele é absorvido até a antese. Então, por que ele é importante? Porque ele dá um start inicial de crescimento na cultura, porque ele participa, né, das proteínas, ele participa do DNA, do RNA e do crescimento e divisão de células. Então, ele tem um forte efeito no perfilhamento, e isso é uma das maiores importâncias, assim, do nitrogênio, a participação dele no perfilhamento, crescimento de planta, desenvolvimento radicular, diferenciação de espiguetas, muito importante também. Aqui é o que define, né, o número de espiguetas e também a proteína nos grãos, né, a questão da quantidade de proteínas nos grãos. Tem um problema, altas doses ocasionam acamamento. Então, se você fizer uma alta aplicação de nitrogênio, isso nas outras gramíneas também, acaba ocasionando o acamamento antes mesmo da produção da panícula, sensibilidade ao frio e doenças. Acaba que o caule fica mais sensível e quando vem o vento, acaba acamando ele, né? O caule ele não cria uma boa estrutura de sustentação, se ele crescer demais. Solo de várzea, né? Baixa disponibilidade do nitrato. O nitrato ele é muito volatilizado rapidamente, né? Principalmente solo de várzea, porque é um solo anaeróbico. O fósforo ele é absorvido nas formas de H2PO4- e HPO4 2-. A absorção inicial é maior do que o nitrogênio, sendo 90% inicial. Ele é importante para o perfilhamento. Então, a absorção dele é maior do que o nitrogênio. Nitrogênio 75%, até a diferenciação da espigueta, né? E aqui dá 90%. Deficiência, ele reduz a relação pé artéria-raiz, baixo perfilhamento, reduz o número de espiguetas granadas e o peso de grãos também ocorre essa redução. Então é importante saber a deficiência de cada nutriente também, o que vai afetar. O potássio, a forma absorvida é de K+, a absorção contínua até o grão farináceo, então ela é importante durante toda a cultura, aumenta a resistência ao acamamento, geadas e doenças. Ele tem um alto efeito sobre a massa de grãos e a translocação de assimilados, né? Porque o que acontece? O potássio, ele está influenciando na questão da célula, né? Manter a célula túrgida ou a célula flácida. Então, o que acontece? Quando a célula está flácida, é quando vai ter a translocação de fotoassimilados. Então, ele vai favorecer essa translocação de fotoassimilados lá para o grão. O ferro e o manganês, eles são potencialmente tóxicos em solos de várzea, porque eles não estão na solução do solo, então tem que ter muito cuidado. Ele tem uma alta solubilidade em ambiente anaeróbico, então ele acaba se ligando, né? Eu vou ter ferro 2+, e M 2+, manganês 2+, na solução do solo. Então, eles dois são um probleminha na questão do arroz. O silício, então. O silício ele é absorvido na forma de
SiOH4 é o elemento mais absorvido pela cultura. Ele é importante porque ele reduz a absorção de ferro e manganês, consequentemente vai reduzir a toxicidade desses dois nutrientes aqui, aumenta a absorção de fósforo, né? Então ele vai diminuir a atividade do alumínio. Ele faz parte da arquitetura foliar, né? Então, lembrando que nós falamos em sala de aula, né, que a aplicação dele acaba formando uma rigidez um pouquinho maior na parede celular, que ele ocorre essa deposição na parede celular na forma de sílica amorfo. Então, a parede celular, a arquitetura foliar da planta vai ficar um pouquinho mais rígida e isso favorece contra o ataque de pragas. Então, a análise nutricional, né? O estágio, quando a planta estiver menor de 30 centímetros, eu utilizo toda a parte aérea. Número de plantas, 50 a 100 plantas. Pré-floração, 4 folhas superiores, de 60 a 80 plantas. E no período da antese, eu utilizo a folha bandeira, número de plantas, 50. Bom, a aula de hoje eu vou parar por aqui. Em nutrição de plantas, falando um pouco sobre o ambiente de várzea, porque nós temos mais 30 slides e se eu gravar muito tempo vai ficar um vídeo muito extenso. E como nós vimos um pouco de ecofisiologia e nutrição de plantas, vamos parar por aqui e damos continuidade na próxima aula. Muito obrigada!